Olá pessoal, e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pet Etc e Tal. Meu nome é Alex Magno. Olá pessoal, eu sou Raquel e sejam bem-vindos a mais um episódio. Hoje nós temos o prazer de receber a doutora Márcia Torres, médica veterinária da Clínica Bem-Estar Pet Care, que é localizada aqui em Garanhuns. E ela está se especializando em oftalmologia veterinária e irá nos ajudar a conhecer um pouco mais sobre doenças oftálmicas que nossos animais podem apresentar. Seja muito bem-vinda, doutora. Obrigada, Alex. Obrigada, Raquel, pelo convite. Para mim é um prazer, poder falar um pouquinho mais sobre a oftalmologia veterinária, que é, infelizmente, uma abordagem que é pouco discutida, né? Mas aí a gente está aqui à disposição para conversar sobre o caso. Bom, iniciando nossa conversa, nós gostaríamos de saber quais são as doenças oftálmicas mais comuns em cães e gatos. Se a gente for pensar em cães e gatos, os cães eles têm uma incidência maior de doenças oftálmicas do que os gatos, né? E aí tem pelas peculiaridades realmente do cão, né? Que tem mais pelo, que tem mais a pele mais rugosa, então por isso a gente encontra mais em cães do que em gatos. Em relação aos cães, a gente pode ver que aqueles cães que têm uma raça que tem pele mais rugosa, como por exemplo o Pug, o Shar-Pei, né, que são aquelas peles que têm mais pele do que o normal, né? Então assim, elas podem fazer pregas ao redor do olho e podem levar até alterações oculares, né? Se a gente for pensar também naqueles pets que têm o olho um pouquinho mais para fora, podemos dizer assim, né, mais exposto, como o Shih Tzu, o Lhasa, o Pinscher, né, também são mais predispostos a ter doenças oftálmicas por ter uma maior exposição mesmo, né, e esses que têm os pelinhos um pouquinho maior, né, que bate muito no olho, aí a predisposição aumenta porque o pelo no olho também pode levar a lesões. E tem algum tipo de doença que seja mais comum nesses animais, em específico, alguma doença assim, pontual, ou pode ser afecções oculares gerais que podem acontecer nessas espécies? A mais comum, vamos dizer assim, a doença mais comum da gente encontrar é a úlcera de córnea, né? É a do dia a dia, que a gente encontra com maior frequência, né? E aí a úlcera de córnea normalmente traumática, que é aquela em que, um pelinho caiu dentro do olho, o cão começou a coçar o olhinho e aí se tornou uma úlcera. A ceratoconsjuntivite seca também é uma doença que é comum de encontrar, principalmente animais um pouco mais velhos, né? Quando a lágrima não é produzida em quantidade adequada, né? Então o olho fica mais seco do que o normal. E aí o fato desse olho estar um pouquinho mais seco também pode levar a úlcera de córnea, né? Então às vezes o paciente vem para a consulta porque está com úlcera de córnea, mas a causa base é o olho seco, né? Outras doenças mais comuns é o entrópio, né, que a gente encontra nas raças que tem a pele um pouquinho mais avantajada, que é quando a pálpebra ela entra para dentro do olho, né? E os cílios ectópicos também são muito comuns, principalmente em Shih Tzus, que é aqueles cílios que ao invés de eles serem de dentro para fora, eles pegam de fora para dentro, né? E aí interfere realmente aí na córnea, né? E aí, se a gente for pensar nos animais um pouco mais velhos, mais comum é a catarata. Sim, muito interessante, doutora. Enfim, além dessas doenças mais comuns que a senhora acabou de citar, existem alguns problemas oculares específicos que podem ocorrer em alguns pets idosos? Sim, né? Como a gente já vinha falando, a catarata, um deles, né, é uma das afecções que realmente a gente vê mais em animais idosos, né? Que o que é a catarata? É aquela opacidade do cristalino, né? O cristalino, ele é para ser, como o nome já diz, né, para ser totalmente cristalino, né, translúcido. Sim. Que é para poder realmente a luz entrar de forma correta. E aí, quando tem essa opacidade, então, infelizmente, que a catarata, né, começa a ter essa opacidade e dificulta a visão, né, dos pets idosos. A ceratoconsjuntivite seca, também já falada, ela também é mais comum em animais idosos, né? Além do glaucoma, também, que é uma doença comum em idosos, né, que é o aumento da pressão ocular. Sim, muito bom saber dessas coisas. E tem também algum sinal que a gente consiga identificar nos animais, algum sinal precoce, assim, uma mudança de comportamento, uma mudança de hábito, algum sinal assim, mais visível? Que é possível? Normalmente, o pet que está sendo acometido por alguma doença oftálmica pode começar por lacrimejamento, né? É aquele pet que lacrimeja mais do que o normal. Pode ficar com fotossensibilidade, né? Aquele que quando vai para a luz, um dos olhinhos ele fecha, né? Meio que escondendo, porque ele não está
tão confortável, né, tendo essa luz que às vezes a luz entra com intensidade maior no olho, né, quando tem uma lesão, porque a pupila dilata um pouquinho mais. Pode perceber aquele olhinho mais fechado ou então até o sentido de coçar, né, o pet que está coçando com mais frequência, né, esse olhinho. Certo, doutora. Sabemos que algumas raças de cães elas precisam de tosa, a exemplo da Shih Tzu. Nessas raças, é necessário algum cuidado especial na hora de aparar os pelinhos ao redor dos olhos deles? O ideal era que não fosse aparado os pelinhos dos olhos, né? É o ideal. Nem sempre a gente consegue, porque precisa de manutenção, né? Então, o que é que acontece? Se a gente deixa o pelinho comprido, né, a gente consegue pentear de uma forma que esse pelo não vá para dentro do olho, né? Então, fica bem mais fácil o cuidado. Quando a gente não consegue ter esse cuidado, que é um cuidado diário, infelizmente, né, de estar penteando, porque a gente sabe que a gente penteia, eles vão lá e assanha tudo de novo. Então, é um cuidado muito diário. Então, quando não se pode ter esse cuidado, o ideal é realmente fazer a tosa. E aí, a tosa é aquela bem curtinha, em que o pelo não vai em direção ao olho. E aí, é aquela tosa que tem que sempre ficar renovando, porque não pode deixar, até o pelo crescer muito grande, porque aí depois ele vai crescer no sentido do olho, né? Então, sempre pentear de forma a tirar o pelo da direção do olho e se for para realmente tosar com muita frequência para que antes de ele crescer e bater no olho, já é para estar aparando novamente. Sempre um cuidado diário, né, doutora? Exatamente. E sobre essas doenças oftalmológicas que a gente estava falando um pouco antes, existe um tratamento específico para elas? Digamos assim, os tratamentos são longos, eles são apenas medicamentosos, eles são cirúrgicos, ou isso varia, dependendo da doença, dependendo do grau? Vai depender muito da afecção em questão, né, da doença em questão, e de quão grave está. Vamos dar um exemplo aí, por exemplo, da úlcera de córnea, que a úlcera de córnea é um tratamento que, se for uma úlcera diagnosticada logo, né, a gente tem um tratamento só com colírios. Né, é um tratamento relativamente curto, de mais ou menos até uns 15 dias no máximo, né, e que o animal tem realmente uma resposta muito boa. Agora, em casos em que essa úlcera não é bem tratada, ela pode evoluir sim a um caso cirúrgico, né? É uma doença assim que a gente sabe que não tem tratamento clínico, por exemplo, é a catarata. Né? Assim, infelizmente não tem tratamento clínico, é só tratamento cirúrgico, né? Então vai depender muito em relação a qual é a doença, né? Para a gente saber aí o tempo de tratamento e quais são os medicamentos e qual vai ser o tratamento que vai ser efetivado. O importante no tratamento de qualquer afecção ocular, que muita gente não vê como importante, mas é muito importante, é o uso do colar elisabetano, né, em qualquer alteração ocular. Então, o colar elisabetano ele tem que estar presente. Tem uma úlcera que está com colar elisabetano, tem um entrópio que está com colar elisabetano, fez uma cirurgia de catarata, está lá o colar elisabetano, porque vai proteger para que o animal não agrida mais o olho e faça uma lesão ainda maior, né, quando ele ficar coçando. Sim, e como é muito falado também, né, que biologia não é matemática, então não é nada 100% certo, não é nada que é 100% assim, 1 mais 1 é 2, então tem sempre muitas variações. Exatamente. E aí, por isso que, normalmente, quando a gente começa um tratamento oftalmológico, a gente sempre pede um retorno do paciente muito próximo. Ou então é aquele paciente que a gente quer fotos, né, todos os dias, para a gente ficar realmente fazendo um acompanhamento mais de perto, porque cada paciente responde de uma forma diferente, né? E às vezes a gente inicia um tratamento, mas esse tratamento, no meio do tratamento, tem que ser mudado, né? Porque o paciente não está respondendo tão bem ou alguma coisa nesse sentido, e a gente precisa mudar aí o enfoque do tratamento. Então, é um tratamento que tem que ser bastante acompanhado. Bom, doutora, outra coisa que gostaríamos de saber, durante esse percurso da senhora, né? Quais são os principais erros que a senhora tem observado que os tutores têm cometido em relação à saúde ocular dos seus pets e como pode ser feito para evitar esses erros? Bom, eu acredito que o erro principal não vem às vezes nem do tutor, vem às vezes de canil, vem às vezes de quem está reproduzindo. Por quê? Algumas das doenças oftálmicas, elas podem ser transmitidas geneticamente. Né? Por exemplo, um animal que tem um olho mais exposto, que tem uma predisposição maior a ter uma doença oftalmológica, ele vai passar isso para os seus filhos, né? Então, o ideal é que não reproduza um animal que tenha um olho um pouquinho mais exacerbado, né? Por exemplo, um Shar Pei, que tem muita dobra na região de face,
que tem uma predisposição maior também, o ideal é que ele não seja reproduzido. Então, assim, acredito que o erro já vinha de antes, né? De reproduzir animais que não têm uma conformação tão anatômica, né? Que isso que vai levar ele a ter problemas futuros, né? O ideal é que não tenha essa reprodução, né? Em relação aos tutores, a principal em relação à perca da visão dos animais é a demora no tratamento, de procurar um tratamento, né? Oftalmologia é emergência, então qualquer alteração oftálmica tem que correr para o veterinário imediatamente, não pode esperar, eu vou ver se melhora, né? Infelizmente, esse eu vou ver se melhora, às vezes pode até perder a visão do pet. E por fim, doutora, a gente queria saber quais são as consequências de um tratamento mal efetuado, porque a gente sabe que o tratamento, né, ele tem o intuito de fazer com que o animal ele melhore, né, ele tenha uma regressão nessa doença, mas também sabe que fazer o tratamento de maneira errada ou não fazer o tratamento tem suas consequências. E eu queria saber como é que funciona isso. A principal consequência, infelizmente, é a perda da visão, né? Que infelizmente é comum nos pets e é muito mais comum em pets idosos, porque ainda se tem a cultura de acreditar que só porque ele é idoso ele está ficando cego, né? Por uma consequência da idade e não porque tem uma doença ali associada, né? Então, a gente precisa realmente prevenir o quanto antes, né? Então, qualquer alteração oftálmica, ir ao veterinário, né? Para realmente fazer com que ele não leve a cegueira, né? E aí essa cegueira pode ser que seja parcial ou pode ser total, né? Que é a maior causa. Por exemplo, uma úlcera de córnea, que é uma coisa simples de ser resolvida, mas se não for bem tratada, pode causar uma opacidade tão grande no cristalino que a dificulta. Não vai ter uma perda de visão total, mas vai ter uma perda de visão parcial. Certo, doutora. Bom, pessoal, encerramos por aqui o nosso episódio de hoje e queremos agradecer a doutora Márcia pela sua participação e valiosa contribuição nessa conversa. E agradecemos também a vocês, ouvintes do podcast Pet Etc. e tal. Eu que agradeço, minha gente, o convite, tá? Estou à disposição, né, para futuras dúvidas, qualquer tema que venha, né, aí a surgir, tá? Mas eu agradeço muito. Muito obrigado, doutora. E muito obrigado a todo mundo que está assistindo também e está ouvindo a gente. Não esqueça de seguir a gente no Instagram e no YouTube também. No YouTube ele tem tudo legendado para vocês. E no Instagram tem uma maneira mais fácil de vocês acessarem o nosso conteúdo. Então, muito obrigado e até a próxima. E não esqueçam de deixar o like, ok?